E aí galera, beleza? Aqui é o nosso canal PY Ajude-me. Nessa aula eu vou te explicar para que serve o dunder iter e como modificar. Nas últimas duas aulas a gente falou sobre fazer uma subclasse de string e modificar na hora de criar, além de colocar outros atributos. Eu reduzi um pouquinho o código agora para caber numa tela só. Se você não entender essas coisas, eu recomendo para você assistir essas aulas. Eu vou colocar o link lá em cima. Bom, ok. Vamos modificar então o dunder ou magic method, ou método mágico iter. Olha, o iter é chamado quando a gente faz isso. For letra em v print letra. Inteiramente chamado dunder iter. So, por um motivo agora, eu quero que seja sempre com número da letra do lado. Eu poderia fazer isso com enumerate, certo? Eu também já fiz uma aula como melhorar enumerate. Se você quiser assistir, tem link lá em cima. Então, eu quero fazer que isso seja automaticamente feito em qualquer loop que eu fizer. Bom, como poderia fazer isso? Então aqui entra iter. Você faz assim. Def, deixa eu copiar código aqui já. Def, vamos tirar. So, então a gente coloca iter. So, e agora? Olha aqui. Você faz um loop e você usa aqui yield. Ok? É muito importante, porque a gente está fazendo um iter. Ok? Eu tenho uma aula sobre isso, onde eu explico a diferença entre return e yield. Você faz assim. For index letra in enumerate super, agora é muito importante. Você tem que fazer aqui um super call. Se você, vamos fazer sem super. Vamos fazer só em self, ok? E agora a gente vai colocar, vamos fazer um string, a gente vai yield um string, uma tupla, yield, a gente vai colocar aqui index e letra. So, olha o que vai acontecer. So, agora a gente tem um loop infinito. Porque cada vez o negócio está chamado de novo. De novo. E esse simplesmente vai ter um loop infinito. Então, a gente vai fazer o seguinte. Como eu acabei de fazer. Self super.iter. E esse aí já vai funcionar. Agora, quando a gente executa o negócio, você vai ver tranquilamente, né? Então, funcionou perfeitamente. Esse sempre vai ser o jeito agora. Sempre quando você faz uma list comprehension com seu string. X for X in V. Né? Você automaticamente ele já vai adicionar o índice da letra. Né? Porque você configurou desse jeito. Então, como você viu, um negócio extremamente útil. Né? Quando você cria sua própria classe, como essa classe vai se comportar quando alguém faz um for loop, por exemplo. Né? Você pode configurar isso super bem, ok? Muito obrigado por assistir essa aula. A gente vai se ver na próxima. Tchau, tchau.